Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o Dia do Quadrinho Grátis. O Colmeia tem o projeto de falar sobre várias vertentes da cultura pop. Eu sou uma das pessoas que vai ser responsável por trazer os quadrinhos, né, para a cultura pop, então dar dicas para vocês. Eu já tenho uma página no Instagram com a Carol, que é a Academia de HQs, que vai se tornar uma divisão aqui do Colmeia para falar sobre quadrinhos especificamente. Em breve a gente vai ter lives sobre quadrinhos, sobre dicas, porque eu vejo que muita gente que consome filmes e séries, que é o que a gente mais costuma falar aqui no canal, tem muito interesse, muita vontade de ler quadrinhos. E eu queria falar sobre o Dia do Quadrinho Grátis. Basicamente é o que o próprio nome diz. Existe a virada nerd aqui no Brasil. O Dia do Quadrinho Grátis é basicamente um dia exclusivo em que as editoras reúnem uma quantidade de quadrinhos, entregam para as lojas e para centros culturais para ter uma distribuição. Normalmente esses quadrinhos são estratégicos de cada editora e basicamente essas editoras elas distribuem talvez um capítulo, às vezes até um pouquinho mais, para que a pessoa tenha um deleite, para degustar, essa é a boa palavra, de boas histórias que a própria editora tem na parte forte. Eu vou falar para vocês aqui quais eu peguei nesse dia do quadrinho grátis, agradecer ao pessoal da Comic Boom, em especial ao Rodrigo, que separou para mim esses quadrinhos aqui. Então, basicamente, vamos lá. Começando aqui, eu tenho Bone. Bone aqui. É um exemplar bem simplesinho, gente, baratinho, não tem nada demais, é um negócio bem simplesinho, tá vendo? Tem pouquinha página, é um quadrinho que, tá vendo, ó, carimbadinho aqui, proibida a venda. Lembra daqueles gibis da Turma da Mônica que o pessoal entregava na banca de brinde quando você comprava bastante? É isso. Gibis são proibidas as vendas. Esse daqui é o gibi do Jeff Smith, o Bone. Ele se passa uma parada mais medieval, tem uma busca por um objeto, tem facções, terras e tudo mais. Eu ainda não li, falam que é uma história sensacional, a editora todavia disponibilizou isso aqui, que é um dos seus carros-chefe na questão de leitura e distribuição. Então, basicamente, as vendas deles podem aumentar bastante com histórias como a de Bone. A editora Devir, que coleciona quadrinhos como Umbrella Academy e The Boys, também disponibilizou um dos melhores quadrinhos do ano, Tio. Esse quadrinho, se eu não me engano, ganhou o prêmio Eisner de quadrinhos, de melhor roteiro. Basicamente é um rapaz que tem um poder de ver as memórias, se eu não me engano, das pessoas que ele acaba comendo. Então é uma parada bem, bem complicada mesmo de se ler de estômago e tudo mais. Então, só isso aqui venceu o prêmio Eisner. Aqui tem toda a parte completa, é um exemplar bem maior. Isso daqui contém um capítulo, que é aquele famoso deleitezinho, né, para começar a ler. A editora Conrad também entrou na parada com o Sonhonauta. Eu não conheço muito dessa história. É um rapaz que tem uma relação meio conturbada, intensa com os sonhos que ele possui. Eu ainda não li, também tem vários exemplares disso aqui. É um sucesso de vendas. Eu achei maravilhoso os traços disso aqui. Eu achei sensacional. Não tem muito diálogo também nos quadrinhos, é muito questão de ação. Tem alguns aqui que tem um pouquinho de diálogo, mas pouca coisa mesmo. De qualquer forma, isso aqui também é um primeiro capítulo, primeiros capítulos, então, basicamente, outra coisa que é boa para se começar a ler. Agora vem a parte que vocês esperam e pedem sempre: Marvel e DC. A Panini Comics, pela primeira vez, ela entra com exemplares físicos. E, por incrível que pareça, ano que vem será o ano de novas mega sagas, novos eventos. Para quem não sabe, Marvel e DC costumam cavalgar a passos curtos ali para mega sagas, né? Que é eventos que reúnem todos os heróis ou a maioria dos heróis que estão confirmados naquela época, naquela tendência. A última mega saga, acredito eu, tenha sido na Marvel Guerras Secretas. Na DC eu acabei não acompanhando muito, mas tem bastante coisa para se ler da DC. Inicialmente nós temos Crise Sombria, será a próxima mega saga aqui da DC, é um exemplar chamado Exemplar Prévia. Isso aqui, se eu não me engano, essa história não terá nos quadrinhos quando você for comprar, não vai ter. É uma explicação rápida de todas as fases da Liga da Justiça. Aqui você vê, por exemplo, a Liga da Justiça
na década de 60, de 70, 80, 90, 2000 e 2010 ali. Então, tem toda essa questão de, tipo, uma rápida explicação. É um quadrinho de, putz, isso aqui deve ter, sei lá, 20 páginas. É super curtinho. Eu ainda não li esse daqui, mas é um preparatório, uma prévia, como eles dizem, para o evento, a mega saga Crise Sombria. Vingadores, juízo final. Basicamente não é só Vingadores, tá, gente? É Vingadores, X-Men e Eternos. A mega saga vai reunir esses personagens, então aqui estão os personagens. Você tem na capa aqui o Capitão América, você tem na capa aqui o Icaris, você tem a Jean Grey. Então, toda uma mega saga que reúne os Eternos, os Vingadores e os X-Men. Fase maravilhosa, inclusive. Eu tenho aqui em cima a fase maravilhosa do Jonathan Hickman escrevendo os X-Men, que é sensacional. Então, isso aqui, gente, é para incentivar vocês a comprarem quadrinhos. Mas mais do que isso são bons pontos de partida. Para a parte de heróis, acredito que não. Mas Bone, por exemplo, é um ótimo ponto de partida para quem está começando a ler quadrinhos e não quer começar pela parte de heróis. Por isso, nesse caso, o desenvolvimento das histórias é sempre no comecinho, para você entender muito do que você vai gostar de ler. Tem gente que adora os filmes de super-herói, quando vai ler acha muito lento, muito explicativo. Por quê? Porque existem muito mais espaços para desenvolvimento de personagem nos quadrinhos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma pancada de quadrinhos, a maioria deles eu não li, tá? A maioria deles eu não li, mas conheço bem da história de cada um, eu lia bastante antigamente também, voltei a ler agora. De qualquer forma, o dia do quadrinho grátis acontece no dia 10 e 11 de dezembro, estou gravando isso no dia 10. No dia 11 também fica disponível para vocês irem buscar os seus quadrinhos grátis. Aí tem que entrar no site de cada editora que está participando e tudo mais, mas eu recomendo, dá um Google, Dia do Quadrinho Grátis 2022. Lá você vai conseguir ter acesso a tudo, todas as questões que os quadrinhos estão, onde e quando estão disponíveis. Basicamente, esses exemplares aqui foram os que eu consegui, né, pedir para separar, né, o Rodrigo separar lá na Comic Boom para mim, e esses daqui são os que eu vou ler. A partir de agora, no Colmeia, nós também teremos quadrinhos, dicas de quadrinhos. Então, deixa aqui nos comentários, pessoal, o que vocês querem. Dicas do quê? Dicas de como começar? Gosto de tal personagem? Onde que eu começo a ler esse personagem? A gente tem muitos anos, aí mais de 80 anos de conteúdo de quadrinhos para serem lidos. Tem que ter um ponto de partida. Eu posso explicar por onde eu comecei, por onde vocês podem começar. Tudo vai depender de vocês. É isso, deixa o seu like, vê se você já está inscrito aqui no canal. A gente tem vídeo praticamente todo dia. Vou falar para vocês que com uma semana e pouquinho de canal aqui, a gente está com uma pancada de gente legal no elenco, no nosso grupo é fantástico, tem bastante conteúdo para apresentar. A gente fala sobre game, fala sobre cultura pop no geral. Em breve, um futuro em breve, inclusive, vamos falar de esportes. Então, canal Colmeia tá só no começo, de verdade, só no começo.